bomba na Casa Branca, cartas íntimas vazadas, declarações de amor e dependência emocional. Afinal, qual é a verdadeira relação entre Donald Trump e sua assessora Natalie Harp? Chega mais que o escândalo de bastidor da extrema-direita tá pegando fogo. Um jornal publicou cartas íntimas que uma das assessoras mais próximas de Donald Trump teria escrito para ele. Que papo é esse, Priscila Yazbek? Que jornal é esse? Oi, Elisa. Bom dia mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. O Daily Beast, então, publicou detalhes dessas cartas que teriam sido enviadas, então, por Natalie Harp, assessora do presidente Donald Trump, a Trump em uma viagem que eles fizeram em 2023. Inclusive, alguns dos trechos que mais repercutiram dessas supostas cartas seriam trechos em que ela teria dito a Trump que ele é seu guardião e protetor, em que ela escreve que ele é tudo o que importa para ela. O jornal se refere a essas cartas como cartas bombas e diz que elas foram obtidas com uma fonte do governo americano pelo biógrafo de Trump, o Michael Wolff, e a CNN não confirmou de forma independente a veracidade dessas cartas e procurou a Casa Branca para comentar especificamente o conteúdo das mensagens. Em um dos trechos que foi publicado pelo Daily Beast, eles falam o seguinte, que Natalie Harp escreve: "Quero que as coisas estejam sempre bem entre nós. Também sei que estive distraída durante toda a semana, esquecendo de comer, de dormir, conseguindo dormir apenas algumas horas." E nessa mesma carta ela assina: "Com todo o meu coração, Natalie." Essas cartas, então, como eu disse, teriam sido enviadas em 2023, durante ou logo depois de uma viagem em que Harp acompanhou Trump à Escócia e também à Irlanda, quando ela tinha 31 anos e ele tinha 76 anos. Wolff, que é o biógrafo de Trump, que revelou essas cartas, disse que as cartas foram descobertas por integrantes da equipe de Donald Trump entre as pilhas de documentos que Harp entregava a Donald Trump, e ela mesma se define como uma impressora humana, como uma human printer, já que ela normalmente entrega diversos documentos impressos a Donald Trump antes que ele faça as suas declarações em público, antes que participe de entrevistas coletivas. Inclusive, vale lembrar, Elisa, que Natalie Harp esteve com Donald Trump naquele voo numa aeronave militar menor do que o Air Force One, quando ele mudou e trocou de aeronaves no retorno da Turquia para o Reino Unido. Isso também acabou aumentando as especulações sobre qual seria a relação entre Donald Trump e Natalie Harp. Um outro fato curioso é que ontem, Melania Trump, a esposa de Donald Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, apareceu em um evento e ela começou a sua fala falando: "Soube que vocês sentiram falta de mim." Ela que não aparece muito em eventos públicos, mas que apareceu justamente nesse momento, e muitos analistas aqui nos Estados Unidos falam que Melania não faz aparições à toa, que ela aparece em momentos necessários, ou até mesmo quando há algum tipo de crise, algum tipo de especulação. Então eles acreditam que isso possa estar relacionado com essas especulações ligadas a Natalie Harp. Antes da revelação desses trechos da carta pelo Daily Beast, no domingo o senador democrata da Geórgia, o Jon Ossoff, fez algumas declarações e ele disse que Trump só se importava em viajar com Natalie. Então o nome de Natalie Harp, que já tinha aparecido durante a revelação de quais eram os integrantes, os assessores que tinham viajado com Trump naquela aeronave militar menor e não tinham embarcado no Air Force One com o resto da equipe da Casa Branca e com os jornalistas, isso já tinha colocado o nome dela em evidência, e aí veio esse senador democrata então no domingo e falou que Trump tinha um interesse em viajar com ela. Isso trouxe uma repercussão enorme, muitas discussões nos jornais aqui, Elisa, ao longo da semana, e agora vieram esses detalhes então desses trechos dessas cartas, trazendo mais alguns trechos que foram revelados então pelo Daily Beast. Ela fala que achou que tinha sido a única a ser deixada para trás numa noite que eles estavam juntos, mas que ela tinha sido parada e também mandada de volta ao aeroporto. Ela falou que estava sozinha na van do lado da alfândega, sem o passaporte, que entrou em pânico e devia ter ligado direto para ele, para Donald Trump, em vez de ligar para o serviço secreto. Ela falou: "Se houver qualquer outra coisa que eu tenha feito que tenha causado problemas para você, por favor, me perdoe." Falou que quer que as coisas sempre estejam bem entre eles, pediu desculpas se ficou distraída durante a semana. Ela falou que não se importa com o que as outras pessoas pensam, mas que ela vê a si mesma sendo rebaixada aos olhos
dele, de Donald Trump, e na boa opinião que ele tem dela, e ela falou: esse é o medo que você vê, porque eu nunca quero trazer nada de alegria, nada além de alegria para você. E aí ela agradeceu a Donald Trump dizendo que ele é o seu guardião e protetor nessa vida, e ela também agradeceu a Trump por tê-lo obrigado a se desconectar. Tem alguns outros trechos, Elise, a gente publicou essa reportagem no site com esses trechos na íntegra, mas só para finalizar, um outro trecho também menciona uma viagem em que um momento em que eles estavam juntos no campo de golfe de Donald Trump, e ela fala sobre esse momento, sobre como foi bom o momento em que eles estavam nesse campo de golfe sem as máquinas e desconectados juntos. Então são cartas que, de fato, se forem verificadas e se forem verídicas, mostram uma relação muito íntima e uma relação de devoção de Natalie Harp a Donald Trump, e inclusive ela que tem 35 anos e ele com 80 anos. Eu volto com você, Elise. Muito obrigada. Priscila Asbeck, inclusive a CNN nos Estados Unidos, eles entrevistaram o irmão dela e que falou sobre uma obsessão que ela teria com Donald Trump. Enfim, tá aí a história, e eles usaram de referência aqui até uma imagem que Trump está ajudando a ajustar o microfone dela. Bom, a CNN não pode confirmar de forma independente a autoria das cartas, tá? Atribuídas à assessora de Trump. Nós entramos em contato com a Casa Branca para comentar o assunto, mas ainda não tivemos uma resposta. No início da semana, um porta-voz da Casa Branca descreveu Natalie Harp como uma das assessoras mais leais e dedicadas da equipe do presidente, em uma nota que foi enviada Olha, à gente, CNN. eu vou falar uma coisa. Se essa história fosse simplesmente sobre uma assessora apaixonada pelo chefe, sinceramente, seria assunto para a revista de fofoca. O problema é que o chefe, nesse caso, é simplesmente o presidente dos Estados Unidos. E Natalie Harp não é uma funcionária qualquer perdida num corredor da Casa Branca. Ela é uma das pessoas que estão muito próximas de Donald Trump. Acompanha o presidente, leva documentos para ele e participa de uma rotina que coloca nas mãos dela um acesso que muita gente poderosa em Washington gostaria de ter. E aí aparecem essas cartas atribuídas a ela. Em uma delas, Harp teria escrito que Trump era seu guardião e protetor. Em outra, teria demonstrado medo de decepcioná-lo e uma devoção pessoal que, convenhamos, parece ultrapassar bastante aquele tradicional, atenciosamente, sua assessora. É praticamente uma carta de devoção. Agora, cuidado, a própria CNN deixou claro que não confirmou independentemente que as cartas tenham sido escritas por Natalie Harp. Então, não dá para tratar especulação como fato consumado. Mas existe uma questão política perfeitamente legítima aqui. Qual é o nível de influência que uma pessoa tão emocionalmente ligada a Trump pode exercer sobre ele? Porque democracia não deveria funcionar na base da corte real. Presidente não é rei, assessor não é súdito e Casa Branca não é palácio imperial. E talvez seja justamente aí que essa história fique tão simbólica. Trump construiu durante anos uma política baseada na lealdade pessoal. Quem concorda é aliado, quem discorda vira inimigo. Quem questiona é traidor. Instituições, imprensa, adversários políticos, antigos auxiliares. Quantas vezes nós já vimos esse roteiro? E agora surge uma assessora descrita publicamente justamente por uma lealdade extraordinária. Olha a ironia. O homem que vende para o mundo inteiro, aquela imagem do líder fortão, autossuficiente, que não precisa de ninguém, parece cercar-se cada vez mais de pessoas que precisam reafirmar o quanto ele é extraordinário. É quase um sistema de retroalimentação do ego. E isso, para mim, é muito mais importante do que saber se existe ou não algum romance nessa história. Aliás, ficar reduzindo tudo a Trump está tendo um caso pode até ajudar Trump, porque desvia a discussão principal. A pergunta deveria ser outra. Quem tem acesso ao presidente? Quem seleciona as informações que chegam até ele? E quanto à devoção pessoal pesa nas decisões de governo? Porque estamos falando de um presidente que comanda forças militares, política externa, tarifas, sanções e decisões que mexem com a economia do planeta inteiro. Não estamos discutindo o grupo de WhatsApp da família. E tem mais uma coisa curiosa. Melania Trump apareceu publicamente justamente no meio dessa repercussão. Isso automaticamente prova alguma coisa? Claro que não. Mas que alimentou ainda mais a novela de Washington, alimentou. Então, para mim, o ponto central é esse. A vida privada de Trump pode até render manchete. Mas a influência privada sobre o poder público precisa render investigação jornalística, porque numa democracia saudável, ninguém deveria chegar tão perto do poder simplesmente porque sabe agradar, elogiar ou demonstrar fidelidade pessoal ao chefe. No fim das contas, talvez a história dessas cartas diga menos sobre um possível romance e muito mais sobre o tipo de ambiente político que Trump criou ao redor de si. Um ambiente onde a palavra mágica parece ser uma só: lealdade.
E quando a lealdade a um homem começa a ficar acima da lealdade às instituições, aí sim a história deixa de ser fofoca e vira assunto de democracia.